Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para a aula introdutória do módulo de secretariado, tá? Então hoje a gente vai começar falando aí da definição do que seja secretariado, né? Que seja um secretário ou uma secretária, tá? Então vamos lá, para começar, a origem da palavra secretário vem do latim secretarium, que seria conselheiro, né? E também da palavra latina secretum, né? Que seria secreto confidencial, né? Então tem tudo a ver aí com a função do secretário ou secretária, né? Essa coisa de ser um conselheiro e ao mesmo tempo lidar com coisas que são confidenciais, né? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco aí da história, né? Da origem aí dos secretários, né? A profissão de secretário teve origem no Antigo Egito, através dos escribas, que eram ao mesmo tempo contadores, secretários, copistas e arquivistas. Só para a gente entender melhor, né? Na Idade Antiga, né? E até mesmo na Idade Média, né? Da pré-história até a Idade Média, mais ou menos, né? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não sabia ler, escrever, fazer cálculos, né? Então, aquelas pessoas que tinham esse conhecimento, né? Elas tinham um destaque aí elevado na sociedade, né? Muitas vezes reis e rainhas, né? Eram analfabetos também, não sabiam ler e escrever, né? Então os escribas tinham funções muito importantes dentro da sociedade antiga, né? Então ao mesmo tempo eles eram contadores, né? Eles eram secretários, né? Copistas, né? Copiavam os textos e eram arquivistas também desses textos aí, tá? Então era uma profissão de grande importância, por exemplo, no Antigo Egito, né? Porque eles é que faziam os cálculos aí da quantidade de grãos estocados, né? Registravam todas as decisões aí do faraó, etc, né? Então daí começou a profissão de secretário, né? No início, né? Eram apenas homens que exerciam a profissão, né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitos deles tiveram que ir para os campos de batalha, as mulheres começaram a substituí-los, conquistando seu espaço até os dias atuais, né? Então, uma das consequências aí da Segunda Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, é que como muitos homens foram para os campos de batalha, né? E muitos deles, inclusive, não voltaram mais, né? Ficaram por lá mesmo, né? As mulheres começaram a ocupar o espaço aí no mercado de trabalho, né? Não só na profissão de secretário, secretária, né? No caso, né? Mas em outras profissões também, até mesmo nas fábricas, né? Nas linhas de produção, correto? Então, muitas das conquistas femininas aí no mercado de trabalho vieram aí após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi consequência aí da guerra, tá? Então vamos lá. Inclusive eu coloquei aqui, inclusive no slide aqui, eu coloquei um cartaz da época, né? Ok, Vitória, aqui traduzindo seria Vitória espera em seus dedos, né? No caso, mostrando a secretária com a máquina de escrever, né? Ok, vamos lá. Por que o dia 30 de setembro foi escolhido como dia da secretária, né? O inventor da máquina de escrever, né, o Christopher Sholes, né, resolveu instituir um concurso aí de datilografia, né? Então ele atribuiu o dia 30 de setembro porque seria o aniversário aí da filha dele, Lillian Sholes, né? Então temos aí uma foto aí da época, né? A Lillian Sholes, né? Do lado aí de uma máquina de escrever, né? Ok? Bem antiga, né? Por sinal, né? Ok? Vamos lá, continuando. Qual seria o perfil do funcionário aí do moderno, né? Do secretário ou secretária moderno, né? Ele tem que ser discreto, pontual, responsável, participativo, dinâmico e ter uma postura adequada. Então isso daí é exigido de qualquer secretário, secretária e mesmo de qualquer funcionário em geral, né? Mas no caso aí específico do secretário ou secretária, né?
Isso aí é muito importante, né? Fundamental até, ok? E por falar em perfil, né? Uma coisa que eu sempre gosto de citar aí no caso no início do módulo aí de secretariado é a questão também do currículo, né? O currículo é uma coisa que é importante não só para aquela pessoa que quer entrar aí na profissão de secretário ou secretária ou assessor, o que seja, né? Mas para qualquer profissional, o currículo é um documento aí fundamental, né? Então nessa primeira aula eu queria dar destaque também a essa questão do currículo profissional, tá? Então vamos lá. Então o currículo na verdade ele faz parte aí do chamado processo de seleção de qualquer empresa, tá? Só que muitas vezes as pessoas acabam cometendo vários erros aí na elaboração do currículo, né? Isso aí acaba atrapalhando aí na busca aí por uma colocação no mercado de trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos partir então para a elaboração de um currículo da maneira correta, tá? Então, o que normalmente um bom currículo deve ter, né? Ele tem que ter o nome completo, né? Do candidato, o objetivo profissional, né? No caso aí, no objetivo profissional, é interessante colocar a área de atuação, né? E também o cargo, correto? Então, por exemplo, no caso do secretariado, né? A área de atuação seria atendimento ao público, né? Por exemplo, né? E o cargo secretário, o recepcionista, né? Ou um cargo relacionado aí, né? Depois disso, os dados pessoais, né? Aí muita gente se confunde nessa questão dos dados pessoais, tá? Por quê? Quando a gente fala dados pessoais, não é RG, CPF, não é carteira de motorista, não é nada disso, né? Dados pessoais são aqueles dados necessários para que a empresa possa entrar em contato com o candidato, com aquela pessoa que enviou o currículo, né? Então, o que entraria aí? O endereço completo, né? Quando eu falo endereço completo, por exemplo, se a pessoa mora num prédio de apartamentos, né? Colocar o endereço, o bloco, né? O andar, né? O número, tá? Então, o endereço completo, o CEP, né? O código postal, e-mail, né? Ok? São dados importantes aí. No caso do e-mail, caso você coloque o e-mail, deve colocar o e-mail, né? O endereço de e-mail no seu currículo. É importante que você olhe sua caixa de e-mails todos os dias, né? Porque de repente você pode perder uma oportunidade aí de uma entrevista se você não olhar todos os dias a sua caixa de e-mails, essas mensagens, tá? Depois disso vem a formação acadêmica, né? O que seria a formação acadêmica? O seu grau aí de instrução, as escolas em que você estudou, ok? Lembrando que você deve colocar o nome completo da instituição em que você estudou, né? Não abreviar nada, né? Então, por exemplo, não coloca, por exemplo, EEPG, né? EEPSG, alguma coisa assim. Não coloca siglas, coloca Escola Estadual de primeiro e segundo grau, fulano de tal, tá? Coloca completo. Cursos complementares são aqueles cursos que, o nome diz, completam a sua formação acadêmica, né? Então, algum curso livre, né? Algum curso extracurricular aí, tá? Você pode inserir aí, por exemplo, um curso de inglês, um curso de informática que você tenha feito aí à parte, né? Ok, tá? E por último aí a sua experiência profissional, tá? Então você deve colocar por ordem aí, né? Primeiro a empresa mais recente, né? Até a mais antiga, colocando sempre aí o nome da empresa, o nome completo, né? Da empresa aí, o cargo que você exerceu, a data de admissão, a data de desligamento e as tarefas que você executava aí nessa empresa, tá? Então vamos lá. O que um currículo não deve ter, né? Não deve ter excesso de dados pessoais,
não deve ter mentiras, não deve ter erros de português, não deve ter detalhes da vida pessoal, não deve estar num papel ou texto colorido, né? Não deve ter foto, a não ser em casos muito especiais aí, né? Aí no caso, se for necessário foto, a empresa vai pedir no anúncio aí que inclua foto, mas normalmente não é pedido só em casos muito especiais aí, né? Fontes extravagantes, né? Então não vai colocar uma fonte gótica aí, né? Uma fonte muito diferente do padrão. Então escolha como fonte aí, né? Como tipo de letra, né? Coloque mais tradicional aí, um Arial, um Verdana, o Calibre, né? Times New Roman, então fontes mais sóbrias, né? Não coloque bordas também. Então, quanto mais sóbrio for o currículo, melhor, tá? Então aqui, ó, né, nesse slide, eu estou colocando um exemplo de currículo errado, né? Totalmente errado, equivocado, né? Primeiramente aí, a moça aí colocou uma foto, correto? Pior que nem de frente tá essa foto, né? Tira a foto de lado, né? Escrito currículum vitae. Não precisa, tá? Em primeiro lugar, tá, pessoal? A pessoa que vai receber seu currículo, o selecionador, a selecionadora, geralmente, né, da empresa, ela já sabe que aquilo lá é um currículo. Então você não precisa colocar currículo no alto da folha, coloca o seu nome completo, tá? Só que aqui ela colocou, além de colocar, ela ainda colocou em vermelho, né? Colocou fontes coloridas aí, colocou fontes diferentes, né? Meio exóticas aí. No caso, no próprio nome dela colocou uma fonte exótica aqui, né? Colocou RG, CPF, não, esquece isso aí, esquece tudo isso aí, tá? Ok? Então tá completamente equivocado aí, ok? Colocou alinhada ao centro, centralizado também, não coloca centralizado, coloca à esquerda, ou justificado, correto? Também está errado, colocou uma borda diferente aí, né, para ficar mais bonito, mas não coloca borda, tá? Ok? Perdão, aqui por exemplo, outras coisas. No caso da experiência profissional, ficou muito vago aí, colocou 5 meses, 3 anos, não colocou a data de admissão nem de desligamento, né? Tudo errado, completamente errado aí, equivocado, tá? Agora, no próximo exemplo aí, um currículo agora mais sóbrio, como vocês podem ver, né? Completamente diferente daquele outro, correto? Bem estruturado, tá? Separando aí os blocos, né? É importante você separar os blocos aí. Então colocou primeiro os dados pessoais, depois o resumo das qualificações, depois a formação acadêmica e depois a experiência profissional, e embaixo informações adicionais, tá? Eu não faria exatamente dessa forma, correto? Mas tá bem melhor do que aquele outro exemplo anterior aí, tá? Bom, continuando aqui, com relação ao processo de seleção, né? Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos imaginar o seguinte, né? Digamos que você elaborou seu currículo, tal, bonitinho, né? Enviou para a empresa, né? Por e-mail, né? Ou pelo correio, né? Aí a empresa para onde você enviou o currículo vai escolher, dentre todos os currículos que foram enviados, vão escolher alguns, né, para participar da segunda parte aí do processo de seleção. Qual que seria essa segunda etapa aí? Seria a entrevista de emprego, tá? Nessa fase também é importante aí que o candidato tome alguns cuidados, né? Primeiramente, qual seria o primeiro, né? Qual seria a primeira preocupação aí, no caso, né? Normalmente, né, o primeiro contato que a empresa vai ter com o candidato é através do telefone, né, o contato telefônico, correto? Então, é muito importante aí que o candidato
procure pegar um telefone de contato da empresa. Por quê? Né? Digamos que aconteça algum imprevisto, o candidato não vai poder ir para aquela entrevista agendada, né? Ou ocorreu algum problema, ele vai chegar atrasado. Então é importante ter um telefone de contato com o selecionador aí da empresa, né, para avisar, vou chegar atrasado, ou não vou poder ir, né, ou então está com dúvida como faz para chegar até a empresa, né, tá meio perdido, não está conseguindo encontrar a empresa, então é importante ter um telefone de contato, correto? Segunda coisa, né? Procura depois, provavelmente não, com certeza, né? O selecionador vai te passar o nome da empresa, claro, né? Vai te passar o endereço, né? O horário da entrevista, o dia e o horário, né? Então, feito isso, procure conhecer essa empresa para onde você envia o currículo, né? Hoje em dia, a maioria das empresas tem um site na internet, tem alguma informação da empresa na internet. Então busque lá, entra lá no Google, lá, faça uma pesquisa lá sobre essa empresa, procure conhecer ao máximo aí essa empresa para onde você envia o currículo, né? Porque isso conta pontos aí no momento da entrevista, né? Provavelmente o selecionador vai te fazer algumas perguntas aí, vai perguntar, como é que você ficou sabendo da vaga, o que você sabe a respeito da nossa empresa. Então é importante você saber o que a empresa faz, há quanto tempo ela está no mercado, né? O que ela produz, né? O produto ou serviço, né? Que é oferecido por essa empresa, tá? Terceiro ponto aí, planejar a rota. Correto? Então você tem que saber como você vai chegar até a empresa, né? Para poder participar daquela primeira entrevista aí, né? Então, mesma coisa, procure no Google aí, né? Olhe lá, faça uma pesquisa aí do endereço, né? No Google permite que você trace uma rota aí do endereço da sua casa até o endereço da empresa, né? Inclusive mostra as alternativas aí se você for de carro, se você for de transporte coletivo, né? Então são coisas aí que você tem que ter uma certa atenção, correto? Então vamos lá. Então procure planejar aí se você vai de ônibus, metrô, né? Se você vai de carro, ok? Para não ter nenhum imprevisto, né? Se você não chegar atrasado, né? Então procure ser pontual, correto? Procure chegar pelo menos 10, 15 minutos antes do horário marcado. É importante também a questão da aparência, né? A questão da roupa, cabelo, etc., né? Unhas, ok? Ter uma boa aparência, ter uma aparência asseada, né? Ok? Um cuidado aí com a questão do aperto de mão, né? Também é importante não ter um aperto de mão muito mole, mas também não vai quebrar, né, a mão do entrevistador, tá? A questão da postura na hora de se sentar, né? E a questão da comunicação, né? Procurar se comunicar, né? Nessa hora não pode ser muito tímido, né? Não pode ser, tem que ter uma comunicação boa aí, né? Com o entrevistador, saber escutar, saber falar no momento certo, ok? Então vamos lá. Continuando. Então a entrevista de trabalho é a parte mais importante de todo o processo de seleção. A partir da primeira entrevista, o candidato à vaga terá ou não a chance de continuar sendo avaliado. O que geralmente ocorre é que as pessoas não se preparam tanto como deveriam para a entrevista ou não avaliam a real dimensão da importância desse contato. Ou ao contrário, valorizam tanto a entrevista que acabam prejudicando o resultado final devido aí à ansiedade. Correto? Eu queria destacar também um outro detalhe importante aí. Leve um currículo, né? Mesmo que você já tenha enviado seu currículo, né? Pelo correio ou por e-mail, leve uma cópia do currículo, né? Não, eu recomendo imprimir o currículo, não tirar xerox, tirar fotocópia, né? É mais legal você pegar e imprimir mesmo
uma cópia do currículo, né? Levar dentro de um envelope, tá? Para proteger, e dentro, sem, óbvio, né? Sem amassar, sem dobrar. E de preferência colocar dentro de um plástico, né? Para não, em caso de chuva aí, né? Se você não for de carro, se você pegar transporte público aí, para você não estragar aí o currículo, tá? Então é importante você levar. Vamos lá. Portanto, use toda a sua habilidade de comunicação para falar com objetividade, apresentar-se com segurança, olhar sempre para o entrevistador sem desviar a atenção, demonstrando interesse real pela situação naquele momento, tá? Ok, então aquelas dicas que eu falei anteriormente, né? Prepare-se para detalhar qualquer item referente às habilidades que você colocou no currículo. Isso aqui também é importante, né? Então, o candidato à vaga de secretário, secretária ou qualquer outro tipo de vaga, né? Ele tem que estudar o currículo, tá? Estude o seu currículo, né? Decore aí os detalhes aí do seu currículo, né? Data de demissão, de admissão das empresas, aí, o que você fazia, o cargo que você exercia, tá? Porque isso daí vai ser perguntado aí durante a entrevista, né? Deixe suas coisas preparadas com antecedência para evitar atrasos, né? Então a roupa que você vai vestir, a sua alimentação, né? Já deixe tudo esquematizado para não deixar para a última hora, né? O dinheiro para condução, né? O bilhete único, deixa tudo preparado aí para evitar atrasos, né? Procure chegar 15 minutos antes, como eu já tinha comentado, né, da entrevista, e caso ocorra algum imprevisto, entre em contato com a empresa e justifique. Então é importante, se você perceber que vai chegar atrasado a entrevista, né? Atrasado ou atrasada, né? Entrevista. Ou se você teve algum imprevisto e não vai poder ir para aquela entrevista marcada, é importante que você entre em contato e dê uma satisfação para o entrevistador, senão você não vai ser chamado nunca mais, né? Mesmo que apareça uma outra vaga aí, você não será chamado, tá? Desligue o celular, pois será desagradável que toque durante a entrevista. Então, antes de entrar para a entrevista, por favor, né? Desligue o celular, né? Se desconecte aí um pouco do celular, correto? Porque é muito desagradável o celular ficar tocando durante a entrevista, né? Ou então coloca no vibracall, né? Deixa ele vibrando, tá? Aí pelo menos você sabe que recebeu uma ligação aí, mas é lógico que você não vai atender durante a entrevista de emprego, tá? Ok. Tenha cuidado ao sentar, mantenha uma postura descontraída, mas também não coloque os braços, papéis, bolsa ou pasta ou qualquer coisa aí sobre a mesa do entrevistador, né? Procure gravar o nome do entrevistador e aguarde que ele inicie a conversa e conduza a entrevista. Nunca use gírias ou frases repetitivas, mesmo que algumas delas estejam na moda, como tipo assim, com certeza, entre outras. Correto? E lógico, não é palavrão de jeito nenhum, né? Procure não falar mal de empresas onde trabalhou. Tá? Por quê? Porque o que o entrevistador vai pensar? Se ele falar mal dessa empresa, quando ele sair daqui também ele vai falar a mesma coisa, né? Então evita falar mal das empresas onde você trabalhou anteriormente aí, tá? Então são pequenos cuidados aí, né? Aqui estou falando a respeito da questão da aparência pessoal, então roupas, unhas limpas, cabelos penteados, barba bem feita, bem parada, entre outros, né? Tá? Então aqui o cuidado na aparência das mulheres, né? Não usar perfumes fortes, usar roupas discretas, não usar brincos oculares muito exóticos, né? Ok, maquiagem discreta, cabelos penteados ou presos, ok? Roupas muito decotadas, saias curtas é bom evitar, né? Não usar cores muito berrantes, né? Tá? Usar tons de cores azul, cinza, cores mais sóbrias, né? Saias, blusas, sapatos, só use salto alto se souber andar, né? Então aqui eu coloco um exemplo do que seja errado e aqui o que seja o correto aí, tá? Na questão da aparência. Os homens é a mesma coisa, né? Usar cores sóbrias, calça social, camisa e sapato, né? Lógico, engraxados, né? Combinando com a meia. Barba feita bem aparada e unhas bem aparadas, né? Não é necessário também que você use terno e gravata, né? Ok? Normalmente, quando o candidato vai para a primeira entrevista, né? Dá para ele ter uma ideia de como é que é o traje usado
pelos funcionários da empresa. Então já tem como ter mais ou menos uma base aí, né? Mas o ideal, por exemplo, no caso dos homens aí, é uma camisa social, uma calça social e sapato já tá bom, ok? É lógico, né? O sapato bem engraxado, a calça, a camisa bem passada, etc. Né? Aqui, dicas do que é errado e do que é certo, tá? Ok? No caso dos homens aí, tá? Aqui eu cito algumas perguntas básicas que normalmente o entrevistador faz, né? Isso aí é tranquilo, né? Tá? Primeiro, cite uma qualidade e um defeito, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas ficam meio em dúvida o que deve falar, o que deve colocar no caso, né? No caso, qualidade que você vai colocar as suas qualidades como profissional, né? As suas habilidades aí como profissional, né? O que é mais complicado aí é a questão do defeito, né? Daí a pessoa fica pensando, mas se eu falar isso daí, será que eu não vou perder a vaga, etc, né? Então uma dica simples aí, que funciona, é a seguinte: procure transformar um defeito aí, uma falha aí, numa qualidade. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, digamos que eu não tenho uma boa conversação em inglês, mas eu estou fazendo um curso para poder me aperfeiçoar. Então, você está transformando aquilo que seria um defeito, né? Uma coisa negativa numa coisa positiva, porque mostra que você tem interesse em evoluir, né? Em subir aí, tá? O que pretende estar fazendo daqui a 5 anos, né? Outra pergunta que cai muito aí, né? No caso aí, a intenção aí do entrevistador é saber se você tem pensamento de longo prazo, se você sabe planejar a longo prazo aí, né? E a terceira pergunta, por que deveríamos contratar você, né? Porque no meio de 500 mil currículos aí que foram enviados, né? Por que eu devo escolher você para trabalhar nessa empresa, para ocupar essa vaga, né? Então são três perguntas aí que eu considero importantes aí vocês estudarem como vocês vão responder essas perguntas, tá? Porque são perguntas que sempre caem, né? Então no caso aí do por que deveríamos contratar você, aí é hora de você colocar tudo que você sabe, todas as habilidades que você tem, né? Procure falar de coisas que você desenvolveu em outras empresas que foram positivas, né? Isso pega muito bem aí, tá? Além da entrevista, ou entrevistas, né? Que normalmente não é uma entrevista só, né? Então, normalmente o candidato vai passar pelo selecionador, que normalmente é uma pessoa que tem formação em psicologia, né? Vai ter entrevista com o provável futuro chefe, o provável futuro gerente, assim por diante, né? Mas no caso aí, muitas empresas aí passam testes psicológicos, né, ou psicotécnicos, correto? Nesse caso aí não tem certo ou errado, né? Não adianta ficar se martirizando aí por causa do teste psicológico, né? Porque isso daí vai depender muito do que a empresa está procurando, né? Então, de repente, para uma vaga, a empresa precisa de alguém que seja disciplinado, que saiba receber ordens, né? Saiba cumprir ordens. Em outros casos, a vaga é para alguém que tenha criatividade, que tenha iniciativa, né? Então, são perfis diferentes aí, né? Então, é uma vaga para alguém que tenha perfil de liderança, né? Então, vai depender muito do que a empresa está querendo do candidato. Então, o resultado dos testes só eles sabem, né? Porque são pessoas formadas em psicologia, né? Então não tem como o candidato saber se aquilo é certo ou errado. Na verdade, não tem certo ou errado, né? Vai depender daquilo que a empresa tá buscando aí, tá? Teste de conhecimentos, né? No caso aí, podem ser conhecimentos gerais, né? Matemática, português, né? Atualidades, alguma coisa assim, né? E também podem ser testes específicos daquela área. Então, por exemplo, se é uma vaga para a área de informática, vão cair perguntas relacionadas à informática, se for para a área de mecânica, a mesma coisa, etc. Tá? De secretariado também vai cair algum teste relacionado à área de secretariado. Né? Outro tipo de teste que cai muito é a chamada dinâmica de grupo. Né? Nesse caso, a empresa não vai chamar apenas um candidato, vai chamar um grupo de candidatos, né, que estão concorrendo a uma mesma vaga, e vai separar esse grupo em
turmas, em times, né? Para realizarem alguma tarefa específica. Pode ser montar um mural, contar uma história, etc, né? Então a intenção da dinâmica de grupo, né, é criar uma situação fictícia, né, simular uma situação de trabalho para ver como a pessoa se comporta trabalhando em grupo, né, se ela tem um perfil de liderança, se ela sabe trabalhar em equipe, né, e por aí vai. Tá? Então é um teste muito importante também. Tá? Então tem vários exemplos de dinâmica de grupo, né, tem um mural, tá? Tem minha identidade, tem vários, né? Ok, mas o mais comum aí é o mural, ou então você contar uma história, é o que mais cai aí, né? Tá? Bom, aqui no caso seriam documentos necessários para, mas isso é só na questão da contratação, né? Falar na questão aí dos documentos, né? Normalmente o que você vai precisar na primeira entrevista aí, no primeiro contato, né, seria você levar seu currículo, né? É importante levar, eu não digo levar os documentos originais, né? Mas levar, aí no caso, vocês levarem o número dos documentos. Não precisa levar o documento original, não é necessário levar o documento original, basta levar uma cópia. Porque normalmente, além da entrevista que você vai fazer, essa primeira entrevista que você vai fazer, né? Você também vai ter que preencher uma ficha com os seus dados, né? Aí sim você vai ter que ter em mãos aí o seu RG, o seu CPF, né? No caso, se for necessário, a carteira de motorista, dependendo do cargo aí, né? Então é importante você ter, mas não precisa levar o documento original, né? Leva só os números anotados aí que já é o suficiente aí para você preencher a ficha. Ok, pessoal? Então, aqui nessa primeira aula, eu busquei mostrar para vocês aí um pouco aí da origem do secretariado, né? E falar um pouco aí a respeito do processo de seleção, tá? Na próxima aula eu vou entrar mais a fundo aí nessa questão das atividades aí, né? Das responsabilidades aí do secretário ou secretária, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês aí, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, né? Eu acredito que essa questão aí do processo de seleção, do currículo, da entrevista de emprego, aí, dos testes aí, é uma coisa muito pertinente aí, não só para a área de secretariado, mas para qualquer área, né? Então, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida aí, qualquer sugestão aí, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.